Noite, pessoal. Desculpa, tá? Foi ter uma pequena queda de energia aqui e acabou afetando aqui a internet, mas ela já retornou ao normal, tá? Vamos voltar a conversar com o Thiago, tá? Tá? Eu quero que peço desculpa a vocês. Acidente, tá? Incidente aí, tá? Mas sim, Tiago, como voltando, falando agora, vou refazer a sua apresentação, tá? Vou refazer sua apresentação. É, pessoal, estamos falando aí com o Thiago Recife, zagueiro. Posso falar com total autoridade, tá? Foi meu capitão durante muito tempo. E aqui, Thiago, na sua descrição aqui, que eu peguei lá no clube lá, um zagueiro de solidez defensiva, já sabia há muito tempo. Inteligência tática, também já conheço há muito tempo. E liderança em campo, também já conheço. Então, que eles falaram aqui, Thiago, eu já disse muito isso a você. Você é um cara altamente inteligente, tá? Jogava. Me lembro que quando a gente jogava lá no Isso, jogava às vezes com 3 zagueiros, e às vezes você descia para fazer a linha de volante, quando as coisas apertavam, para liberar mais o time. Então, isso aí que eles falaram, a gente conhece, mas o povo não conhece, né, Thiago? E assim, a ideia do projeto é que realmente contem a história de vocês. Porque ver vocês dentro do campo, poxa, é bom demais. Mas por trás disso tem uma história, né, Tiago? Todo mundo tem uma história. É, Então, o programa não é para mim, tá? É para vocês. Tanto é que o título é Ricardo e conte a história de vocês. Todo mundo tem uma história. Então, Tiago, o programa é seu, cara. né, professor? Assim, futebol é difícil, é complicado, cara. Complicado, o senhor sabe mais que ninguém. O senhor viveu no meio também. Tivemos momentos maravilhosos, tivemos momentos tristes e de superação, né? Então, como o senhor falou, o pessoal vê muito a questão do jogo, a questão de, tá aparecendo, tá ali, tá aqui. Mas o difícil do futebol é você viajar, é você perder datas importantes da sua família, né? Ficar longe da família. Eu mesmo agora tô com um nenenzinho, agora dia 26 ele faz 4 meses, e eu fiquei 9 meses em casa nesse ano, por opção, tive propostas, mas minha esposa ficou grávida, a gente descobriu em dezembro, e aí eu optei por não viajar, optei por ficar com ela, acompanhar a gravidez dela, tudinho, e assim que meu neném nasceu, eu já voltei para ativa, né? E aí, futebol é bom. Futebol é bom, a gente que gosta, a gente que ama de estar dentro desse mundo, mas é complicado. A gente abre mão de muitas coisas, abre mão de viagens, abre mão de coisas que a gente gosta, de alimentação, abre mão de muitas coisas e para nem sempre a gente ser recompensado, né? Porque quando o senhor mesmo sabe aí quantas pessoas começaram aí com a gente e desistiram ou não tiveram forças para continuar a caminhada, né? E assim, sou grato a Deus, sou grato à minha família, grato a todo mundo que me ajudou, senhor, professor Nieloy, né? Não podemos esquecer do professor Nieloy, uma peça importante aí na minha entrada aí profissional. Na nossa, E, né? Na nossa. e assim, sou extremamente grato a todos, né, que me ajudaram, que continuam me ajudando, né, e busco sempre fazer meu melhor. Busco sempre fazer meu melhor para poder sempre agregar onde eu tiver, né. E graças a Deus, Papai do Céu abençoou aí na porta aqui do Nacional, uma porta, graças a Deus, boa, outro mercado, outra situação. Particularmente para mim, eu já estava querendo sair do estado de Pernambuco há um bom tempo, porque a gente vem numa batida muito grande dentro do nosso estado, e por mais que você faça competições boas, por mais que você faça jogos bons, o pessoal não tem um respeito com você, né? Então assim, para mim, graças a Deus, consegui vir para outro mercado e é daqui para coisas melhores, né? Conquistar os objetivos que foram impostos aqui ao Nacional, né? Que é a gente alcançar o calendário, né? Dar um calendário ao clube. E a cidade é maravilhosa, a torcida sem comparação,
né? A torcida que merece aí ter o clube brigando lá em cima, né? Então, estamos focados aqui para poder bater os objetivos aí impostos aí pelo clube. Thiago, nós temos uma história antes mesmo de trabalharmos juntos, né? Copa Bonito. Lembra? até hoje tem gente arretada comigo aí, viu? Querendo me pegar por causa desse jogo aí. Lógico que vocês não sabem essa história. Copa Bonita, ele estava empatando o jogo 1-1, uma falta, Thiago acertou uma cobrança de falta belíssima e nós fomos eliminados da competição. Ele seguiu em frente e nós ficamos de fora. Mas depois disso, Thiago, eu acho que você foi para Juazeiro, não foi? Foi para Isso, para o Guarani de Juazeiro. Juazeiro, e eu fui para o Iguatu. Junto com o professor Ney, mestre Ney, que como o Thiago também me lançou no profissional. E depois, quando veio, nós trouxemos você para cá. Eu digo, pô, Ney, esse cara liberou a gente lá, agora ele vai trazer ele para cá. É favor da gente, velho. Foi quando o Ney fez o convite, né? Eu tava até no América, já tinha vindo já. Tava no América, mas uns embrólios aí no América, questão de inscrição, de transferência e aquele coisa toda de futebol, eu acabei, Ney, fazendo o convite aí, eu não podia negar o convite pro professor Ney Eloy, né? Quem é que recusa o convite daquele homem? Ney Eloy é a lenda do futebol. A lenda. Ali tem história. Vou trazer ele um dia aqui. Ali tem história demais para contar, cara. Tem que trazer ele mesmo. E Thiago, como você falou no início, aqui a gente vai falar também não só do esporte, só do futebol. Mas a gente vai abranger também outras modalidades esportivas e também a área da saúde e da segurança, para trazer algumas pessoas. Estou mais trazendo o pessoal do futebol, já fui até perguntado sobre isso. E eu disse, não, porque o pessoal do futebol é mais fácil agora, no mês de dezembro. Então, depois que começa a temporada, não dá para falar com ninguém. Porque os caras estão viajando, estão muito em deslocamento, aí concentração, realmente eles ficam mais, aí vão cuidar mais da família, vai atender mais a família, principalmente para quem está longe da família. Mas, Thiago, a gente quer saber da sua história mesmo, cara. Conte aí desde o seu início lá, cara. E aí a gente vai desenvolvendo. Cara, professor, eu comecei assim. Eu gostava muito de jogar bola desde pequeno, né? Com meus 7, 8 anos, 9 anos, eu já ficava um bom tempo na rua jogando bola. E aí falei com minha mãe, né? Mãe, eu quero entrar na escolinha de futebol. Mas meu intuito não era assim, claro que a gente sonha ser jogador e tal, mas naquele momento ali você não tem assim a grandeza que é se tornar um profissional de futebol, né? Então, assim, entrei na escolinha do esporte com meus 10 para 11 anos, entrei na escolinha do esporte. E ali eu fui tomando um gosto pelo esporte, né? Fui tomando um gosto pelas regras. Peguei um professor muito bom também, Emílio, grande amigo do professor Ney Eloy também, né? E Emílio ali, ele foi me moldando, tanto questão pessoal, escola, notas. Se eu ficasse com nota ruim na escola, ele me tirava dos jogos que tinha, né? Não tinha espelho, não. Então aí eu já fui criando aquela regra, né? De ir bem na escola para poder não ficar fora dos jogos, não ficar fora de treinos. E aí a gente vai tomando gosto pelo esporte, vai tomando gosto pela disciplina. Com meus 15 anos, eu ainda estava pela escolinha do esporte. 14 para 15 anos, a gente foi fazer um jogo treino contra o infantil do esporte, lá na Campina do Barreto, né? E aí o time da escolinha, a gente tinha um time muito bom. Era escolinha, treinava 2 vezes na semana, mas era muito bom nosso time. Muito bom, peças muito boas. E aí, esse jogo a gente acabou perdendo por 2-1 para a base do esporte. E aí, ali, Walter, ele selecionou algumas peças do nosso time, né? Até me selecionou também para poder ficar um período de teste lá na Campina do Barreto, pelo esporte. E aí a gente foi indo, até que depois de uns 3 meses ele me selecionou para o grupo que ele ia fechar para levar para o Esporte Clube do Recife, né?
E aí já foi aonde eu ainda era muito verde no futebol. O senhor sabe que às vezes tem menina aí com 13, 14 anos que já tem uma experiência muito, muito ampla nesse mundo, né? E eu era muito verdinho, muito... Os meninos estavam um pouco à frente. E após 5, 6 meses ele me liberou ali do esporte. E aí eu fiquei naquela, né? Poxa, onde é que eu vou jogar agora? Onde é que eu vou jogar o Pernambucano Sub-15? É meu último ano de infantil, como é que eu vou fazer? E aí, Emílio, com a amizade, com tudo, ele conseguiu para mim ir para o time do Colégio Militar, né, da Polícia Militar, para jogar o Pernambucano. E ali eu cheguei, como no esporte eu fui dispensado por ser um pouco verde, já no Colégio Militar já cheguei com um status mais acima, por ser um pouco à frente dos meninos, né? E aí, eu participei ali da competição, a gente saiu na segunda fase, mas a gente fez um bom jogo contra o Santa Cruz, perdeu para o Santa Cruz de 1-0. E na caminhada a gente sempre alternava. Estava em casa, a gente voltava para treinar com o esporte, até que apareceu uma oportunidade de fazer um teste lá no Sub-17 do esporte. E aí, eu sempre gostei de desafios, né? Sempre, nunca abdiquei de nada. Eu disse, eu vou. É complicado, já tive por aqui, já sei como funciona, com a cabeça melhor. Fui. Primeiro dia de teste tinha 4 zagueiros, né? E quando eu voltei de CT, Franklin, também que trabalhava lá no esporte, ele me viu e disse, Thiago, eu tenho um amigo meu que está lá no Santa Cruz. Vou ligar para ele aqui para ver se a gente consegue um teste para você lá e tal. Professor, pode mandar aí. Já pensei nas duas opções, nas duas situações. E aí ele ligou para Luciano Ribeiro, professor Luciano Ribeiro. Luciano pediu para eu ir no dia seguinte. Aí eu já na cabeça disse, aqui no esporte foi hoje sexta-feira. Provavelmente Santa Cruz não vai ser todo dia. Então vai dar para emendar os dois e um dos dois eu fico, um dos dois eu bato e fico. E aí fui pro treino na quinta-feira. Quando acabou o treino na quinta-feira, o professor Luciano fez, Thiago, volta amanhã. E aí eu tive que optar para onde eu ia. Se eu ia pro Santa Cruz ou se eu ia pro esporte, né? Só que lá no Santa Cruz, a vantagem é que eu fui fazer o teste com os meninos do Sub-20. E na época era um grupo muito bom. Era Pablo, o zagueiro que jogou no esporte, Danilo Siqueira, Iranilson, Nininho, o Elton César. Era um grupo muito bom, né? E eu ali tinha meus 4, 5 anos ainda de 20. E eu optei pelo Santa Cruz, né? E aí eu passei 2 anos e meio, 3 anos ali em Santa Cruz. No primeiro ano, eu não joguei no 20, né? Tava ali compondo, treinando, mas joguei o Sub-17 pelo Inter da Campina do Barreto, né? Que era tipo um núcleo B do Santa Cruz. E aí desceu eu e mais 4 atletas lá do Sub-20 para jogar lá na Campina. A gente jogou, ficou em terceiro no Pernambucano Sub-17, perdeu para o Sport na semifinal. E em 2012 foi o ano vitorioso no Santa, né? Que aí eu já desci do 20 para o 17, já tinha jogado contra a Helder, contra Santa Cruz pela Campina. E aí eu voltei para lá, fui para o 17 e aí deu uma moral a mais lá no Santinha e a gente foi campeão pernambucano no ano 2012, né? Depois aí apareceu a oportunidade de eu ir para o Guarani de Juazeiro, através de Eloy. Fui para o Guarani, foi uma experiência assim, muito boa. Nunca tinha ido jogar, assim, passar um tempo fora de casa. Tinha ido jogar tipo uma semana, 3 dias, mas passar meses longe de casa eu nunca tinha ido. E aí foi minha primeira experiência, né? Boa, por sinal. Só que aí é onde você começa a ver as coisas que acontecem dentro do futebol, né? Então, nem sempre é só qualidade, nem sempre é só determinação. E aí foi quando depois eu fui liberado lá do Guarani de Juazeiro, vim para o América, em Pernambuco. Fiquei na América uns 3, 4 meses também, teve embrólio de inscrição e tal. E aí ela me convidou para ir fazer parte do Glorioso Ibis, né? Glorioso Ibis no ano 2014, né? Não tive na base, eu fiz sub-15, 17, mas não passei pelo 20. E já fui profissional e de lá para cá
eu passei ali 4 anos ali no Ibis, né? Ali treinando, se esforçando, sem receber nada, porque ali realmente era ralado, era ralado. Era Eu saía vitrine, de né? casa. Era aquilo que eu sempre dizia para vocês, né? Gente, vamos lá, vamos para a vitrine, né, cara? Era vitrine. E assim, era uma vitrine, mas nem todo mundo via isso como vitrine, né? Porque, assim, o campeonato que a gente fez em 2017 lá pelo IBS, muito bom, por sinal. Né? A gente tava saindo em várias manchetes, vários telejornais, e eu recebi uma situação muito boa, do cara falar comigo, dizer, pô, Thiago, tudo certo e tal, mas fez aquela famosa pergunta, qual foi teu último clube? E aí, quando eu disse a ele, pô, cara, eu tava no Ibis agora, aí as coisas já mudaram de cenário, né? Ele fez, pô, cara, não tinha outro time pra tu tá, não? Tu podia estar em qualquer time, mas no Ibis logo, velho. E ali foi um balde de água fria pra mim, né, professor? Porque a gente luta tanto por uma oportunidade, por uma situação melhor na bola, e você escutar isso de um cara que é influente no mundo da bola, dá aquele banho de água fria em você, e você não sabe se realmente é aquilo que você vai querer seguir e continuar com aquilo ali. E aí eu disse, pô, cara, o Ibis foi o clube que me abriu as portas aí. Sempre que eu tô em casa, ele sempre me abre as portas, me dá a oportunidade de estar atuando. E a negociação não deu certo, né? Justamente por causa disso. E aí foi quando muita gente da minha família fazia, Thiago, tu tem que parar de jogar no Ibis. Tu tem que ir para outro lugar, tu tem que arrumar outra situação. Só que aí é onde entra a questão do reconhecimento, do respeito que você não tem na sua terra, no seu estado, né? O senhor sabe mais que ninguém aí que a gente fez jogos, o Retrô mesmo, 2019, quando o Retrô tava no time. O segundo jogo que a gente fez contra o Retrô, a gente massacrou o Retrô. Atropelou, só não ganhou o jogo. Mas o que a gente... Aquela bola que Romarinho entrou cara a cara com o Wallace. Grande Wallace. E assim, também. A gente fez grandes jogos, o time da gente era muito bom. E, infelizmente, a galera não dá o respaldo a você, né? Não diz, não, vamos trazer Thiago, vamos trazer fulano, vamos trazer Romarinho. Então, assim, futebol é como eu falei, é complicado. E se você não tiver o direcionamento, não tiver a escolha, não tiver uma base forte, uma mente forte, você você fica no meio do caminho, a verdade é essa, né? E aí, depois do Ibis, eu saí do Ibis depois de 4, 5 anos aí. Fui por Decisão, né? Decisão era bonito, não era Sertânia ainda. E aí foi quando começou a mudar um pouco o cenário. Foi com o professor Nilson? Foi com o Nilson. Nilson e Thiago Marcolino, né? Thiago Marcolino. E aí, depois de Decisão, fui pro Ipiranga, né? Só que aí é onde entra a questão da mentalidade de atleta, né? Eu sempre fui um cara focado em questão de treinamento, mas não 100% regrado. E aí eu sofri um pouco por questão de peso, essas questões físicas no futebol, né? E aí, após a passagem no Ipiranga, eu não joguei no Ipiranga, eu fiz 2 jogos no Ipiranga. Eu passei mais um ano quase em casa. E aí foi quando o professor Thiago Marcolino de novo assumiu o Caruaru City, entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com ele novamente. Eu disse, pô, professor, tenho sim, vai ser um projeto bom. E aí foi a questão que ele frisou muito para mim. Ele falou, Thiago, a questão que a gente pega muito no seu pé é a questão do peso. Né? A questão do seu peso. Espero que você se cuide aí, já está um tempo parado. Eu disse, não, professor, fique tranquilo que aí a gente tem uns 2, 3 meses ainda para chegar aí e eu vou chegar bem aí. E foi quando eu comecei a mudar minha mentalidade em questão de realmente se cuidar, né? Realmente privar de algumas coisas. O senhor sabe que mais que ninguém em casa é uma situação. Às vezes você não tem condição de estar comprando algo diferente, ou de ter que comer aquilo que tem. Mas aí a gente foi para o Caruaru City, né? A gente aí no Caruaru City a gente conseguiu o título da 2ª divisão pernambucana. Subimos para a 1ª divisão. Depois retornei para o City na 1ª divisão. E aí foi quando Deus foi abrindo as portas, né?
Foi abrindo as portas e botando a gente nos caminhos, nos lugares melhores. Aí depois do Caruaru City, eu fui pro... Ainda teve a passagem no Torres, né? Fui pro Torres, passei um ano e um pouquinho, um ano no Torres. Depois, aí fui emprestado pro Belo Jardim para jogar a primeira divisão. Voltei pro Torres, joguei a segunda divisão. Depois fui para Cabense. A gente na Cabense conquistou acesso para a segunda divisão, né? E hoje, ano passado, fui pro Águia. Esse ano, né? Ano passado, nesse ano. Depois que meu neném nasceu, eu fui pro Águia. Aí lá no Águia de Cumaru, dificuldade, né? Voltou ao início. Abri mão de não jogar no começo do ano. E aí tinha que passar certas dificuldades para poder voltar ao cenário, né? E aí, mas no Águia, graças a Deus, a gente foi abençoado. Conquistamos o acesso para a segunda divisão do Pernambucano, né, como vice-campeão. Fizemos 7 jogos na competição, perdemos apenas para o campeão, para o América. E Papai do Céu foi bom e abriu a porta aqui no Nacional, né? Abriu a porta aqui no Nacional, já um clube de expressão na Paraíba, né? É um clube com uma estrutura fenomenal, assim, estrutura não deixa a desejar em nada, né? Então, assim, sou muito grato a Deus, primeiramente a Deus, né? E segundo, como eu falei, a todos aqueles que me ajudaram, né? A minha família, principalmente, porque nas situações difíceis, nunca disseram assim, Thiago, tá bom, tem que arrumar outra coisa para fazer, tu tem que ajudar com alguma coisa. Não, minha mãe principalmente, minha mãe era a primeira a dizer, Thiago, se Deus está deixando a gente, se Deus está suprindo nossas necessidades, não tem para que você parar agora. Quando não der, a gente vai saber, ele vai avisar e você opta por fazer outra coisa. Mas aí, graças a Deus, Papai do Céu sempre tem abençoado, sempre tem mostrado os caminhos, né? E nunca deixado de faltar nada em casa, né? O mais importante é isso. Isso. Mas é isso, mas, Thiago, professor. Pode falar. Não, mas é isso. Essas situações, né? E aí, acredito que agora a gente possa ser visto com outros olhos, né? De outra maneira, né? Como a gente estava jogando apenas em Pernambuco, tem aquela só joga aqui, só quer aqui, fulano só quer porque é ali. E aí, quando a gente muda de cenário, as pessoas já começam a ver a gente com outros olhos, né? E aí, optar, pedir direcionamento a Deus para que Ele guie para os melhores caminhos, né? Termina sendo como você lá do seu início, né, Thiago? Você saiu do esporte para a polícia militar e agora quando você sai de Pernambuco e você já volta com outro status, né? Infelizmente, isso mesmo. As pessoas olham muito isso. E essa foi a dificuldade que a gente tinha ali no Ibis, né, cara? A gente montava times sempre bons, nossos times eram muito competitivos. A gente tinha um cara que eu respeito muito, que era Cid. Ele montava ele trazia cada jogador para mim que ninguém conhecia, mas de níveis bons, alto nível. E a gente não conseguia montar com aquele time altamente. A gente batia de igual para igual. Sem dinheiro, a gente batia de igual com todo mundo. Com toda a dificuldade, com todo o perrengue que a gente tinha, mas a gente sempre era competitivo, né, professor? Não tinha assim uma competição que a gente entrasse e dizer, os caras vão ser saco de pancada, fulano, não. A gente sempre era competitivo e o mais importante, viu? Cid, Algodão levava jogador de jogo. Porque quando a gente pegava os clubes que teoricamente eram favoritos, a gente engrossava o caldo, viu? Engrossava e muito. E muito, né? À toa que muitos daqueles jogadores ali estão jogando hoje ainda, estão jogando por aí, né, cara? Aqueles tem alguns que já estão empregados por aí, outros por opção, não que seja opção, mas o dia a dia, como você falou, aí às vezes não teve o apoio da família, terminou parando. Isso. E não deu seguimento, mas nós temos um time muito bom. Eu acho que nós fizemos 3 decisões. Nós, na verdade, subimos 3 times, Thiago. Eu acho que a gente subiu o Flamengo de Arco Verde de 2018, naquele jogo que a gente fez 1-0, gol de Magno, e terminando com uma virada. Tomamos uma virada. Depois,
foi o Retrô. O Retrô. O Retrô, que aí ele terminando empatando, ele aquela bola entra, tinha dificuldade da vida dele. E aí subiu ele. E depois o decisão, né? Foi. O jogo lá, que a gente Lá em Bonito, de 1x0 aqui, 2x0 aqui, perdemos de 3x2 lá, de 3x0 lá e fomos eliminados. Acho que foram 3, assim, na minha mente, marcantes, assim, que eu tenho do... Aí é um jogo que nós fizemos igual para igual com todo mundo. Era um time bom, cara. A gente fazia, montava time bom e assim, professor, era complicadinha da gente aí, viu? Paulista era quem ia pra Paulista aí pensando que ia atropelar, que ia massacrar, acabava pegando em bomba aí em Paulista, viu? Não só em Paulista, né, cara? Todo time tem Arco gente já. Arco Verde também. Os caras veio achando que ia fazer uns 5, quase fica fora, viu? Eu demiti os 2, né? A gente conseguiu tirar nós botar os 2 aí meio na corda, e alguns na corda bamba, né, cara? Aquele vizinho ali complicava, velho. Foi aí um momento também que eu tive o prazer também assim, de conhecer, né? Hoje eu tenho um grande amigo no futebol, que é o Nilson. Tivemos até o prazer de, há 2 anos atrás, trabalhar junto no Potiguar. Pegamos lá também. Nilson não é fera, Nilson. Pô, show de bola, cara. Aí pegamos um Potiguar também. A gente pegou o Potiguar no último jogo do primeiro turno e ele ficou na lanterna. E a gente conseguiu colocar ele em 3º lugar no estadual, pré-copa do Nordeste. Calendário. Começar a nos dar calendário. Conseguimos dar calendário à equipe. Foi muito bom. E Nilson era um cara... ele foi, inclusive, agora ele foi pro Colo-Colo, não foi na Bahia agora? Foi pro Colo-Colo e, inclusive, eu já fiz o convite a ele para também vir participar aqui também desse bate-papo. Aí ele ficou também de aparecer aqui pelo bate-papo. Mas, Thiago, era Nilson. Mas você falou aí, cara, no Nacional. Eu vi aqui, o Nacional tá montando um elenco, hein, cara? Pegou você, pegou algumas férias aqui de Pernambuco, né, cara? Professor, assim, graças a Deus aqui, como eu falei, né, o clube em si, a torcida é muito apaixonada pelo clube. E aí o presidente que também está aqui é um cara que foi abraçado, né? Ele era patrocinador aqui, se candidatou, tudinho, ganhou a presidência e tá reformulando a equipe, né? Porque a antiga gestão deixou uns pontos negativos aí. E aí ele tá querendo moldar, tá querendo fazer diferente, né, professor? Fazer o que tem que ser feito. E aí ele também é torcedor do Náutico, né? Torcedor do Náutico aí em Pernambuco. E aí trouxe aí algumas feras, algumas peças aí que são pouco conhecidas aí, são pouco conhecidas. Só um pouquinho, cara, só um pouquinho. Derlei, Chiesa, Rogério, né, Gideão. Tá com o Gideão agora no Águia de Cumaru também. Gideão já estava um tempo sem jogar, não queria mais jogar e tal. Aceitou o convite lá do Águia, foi para lá. E aí só trouxe algumas natas aí que são um pouco conhecidas aí em Pernambuco, que nunca ganharam nada. É isso que eu te falei agora. Levou um time realmente vencedor, né, cara? Levou um time vencedor. Porque os atletas que estão aí, eles conhecem o caminho das pedras, né? Isso. Eles sabem que não vai ser assim vai ali para disputar, realmente vai ali para disputar. E assim, professor, a gente tem muito, às vezes a gente tá num time assim e tem uma galera que a gente, como usa na expressão da bola, não jogou em canto nenhum, né? E é uma perna, uma mala danada. Pô, os caras super vencedores, os caras ganharam onde passaram, os caras conquistaram as coisas. Se você vê a humildade que os caras são, é brincadeira, velho. É brincadeira. Então, assim, é um ambiente bom, né? Aqui tá um ambiente bom, é um grupo bom, que se dá bem, não tem aquela questão de vaidade no grupo, não tem. É um grupo que se dá bem, é um grupo que todo mundo se gosta, se admira, se respeita, né? A primordial de tudo, o respeito, todo mundo se respeita e tem tudo para dar certo. Porque realmente o presidente tá escolhendo a dedo quem faz parte aqui do elenco aqui do grupo aqui, e quem trabalha em si, né? No Nacional. Eu tô vendo aqui que quanto
secretário também, Carlos Henrique, né? Foi, Carlinhos chegou hoje, né? Veio do Santa Cruz aí, veio emprestado lá do Santinha. Já tinha jogado com ele já no Belo Jardim, né? Bom jogador, vai chegar para agregar, para somar aí, vai ajudar a gente muito aí nesse rumo aí aos nossos objetivos aí. Até agora estou olhando aqui a foto aqui, tá Rogério e Chiesa aqui na foto aqui. Os caras é muita onda, os caras é muita onda. Mas é bom assim, Thiago, você ter, eu acho que ele está indo no caminho certo, investiu em realmente atletas vencedores, cara, até não tem o que fazer, tem que ser atletas vencedores, né? Porque a competição é difícil, como você estava falando aí, já vão estrear com o Botafogo, né? Isso, vai o Botafogo fora de casa, então já, assim, pelo que a gente tava vendo aqui, claro que nenhuma competição é fácil, né, professor? Nenhuma competição é fácil, e o nível do paraibano tá muito bom, né? Tem o Serra Branca aí também, tá com um elenco bom, tem o Campinense, tem o 13, tem... Então, tipo, são jogos difíceis, tem o próprio Souza, atual campeão, né, paraibano, né? Então, assim, o nível da competição é lá em cima. Então, você tem que montar um time forte, tem que montar um time bom para brigar, porque senão você fica para trás. Ninguém pode dizer que esse time não é competitivo, né, Thiago? Ninguém pode dizer isso, né? As peças aí, cara, realmente, quando eu tava olhando o elenco aqui, eu fiquei, cara, velho, que elenco, velho. E tem muita gente aqui que tá aqui no elenco que, mesmo sendo novo, mas já tem uma história aqui no Campeonato Paraibano, no futebol paraibano, né? Então, assim, já conhece a competição, sabe como é, já sabe da exigência que é. Então, vamos embora, vamos rumo aí, se Deus quiser, dia 11, começar com o pé direito aí, a competição pra gente ir em busca aí. É mais uma competição para eu assistir agora, né? Já tá acompanhando o Campeonato Saudita aí, que eu já tô vendo aí, viu? Ah, cara, pô, velho, esse teu parceiro Jean é brincadeira, viu? Jean é fera. De vez em quando eu sempre troco uma mensagem com ele, né? Até pela diferença de horário não dá, né? Tá muito. Ele tá muito concorrido, Muita gente. Ele tá em Recife, tá até aqui em Olinda ele. Eu acompanho aquele cara ali, aquele cara é fora de série, aquele cara é gente boa demais. História também, né, Thiago? História desse cara, velho. Fiquei muito feliz quando eu vi que ele tava junto ali com o Felipe, né? Primeiro eu fiquei feliz quando encontrei com ele naquele treino que a gente fez na quadra lá em Rio Doce ali, um treino que a gente fez na quadra, que ele chegou lá e disse que ia viajar, tava indo para Portugal, né? Sim. E aí já fiquei feliz ali, e depois que eu vi que ele tava junto com o Felipe, começou a estar com o Felipe, daqui a pouco, cara, fiquei muito feliz, é um cara que merece, né? É batalhador, trabalhador e começou a colher os frutos dele, né? Os frutos que ele colheu, o que ele plantou, né? Começou a colher os frutos que ele plantou. E aí só tem a subir ainda mais. Para quem não conheceu, não assistiu a live aí, tá aí nos arquivos aí, tá nos vídeos aí, pode só ir lá, pesquisar, tá lá a minha conversa com o Lucas. Jean Lucas. A fera. Agora foi bom usar habitando na live lá. Era para ele traduzir, já tava na hora de traduzir já. Eu falei com ele ali, eu sou o cabo, só falar maluco, tá bom? Aí, pô, já não te aguento não, cara. Mas e aí, Thiago? Como é que tá o clima aí, cara? Aqui tá... Olha como eu já tô. Aqui tá quentão, aqui velho. Tá no sertão. Aqui é quente não, professor. Tava fazendo 38 hoje de tarde. Meu amigo, e aí é o sertão, né, cara? Sertão da Paraíba. E agora sim, a gente não treinou hoje de tarde, treinou pela manhã, fez trabalho de manhã, mas é ralado, professor, é quente. É quente pra caramba. E quando a gente vai treinar, tipo, começa treino 4 e meia, tá fazendo 33, 32 ainda, mas é agradável, É agradável. Pelo menos venta. Mas essa coisa, Thiago, que ninguém vê, né, cara? Ninguém vê, né? Só vê vocês ali. É que eu falo.
Pô, velho, todo mundo. Eu tava conversando com um colega meu ontem, ou foi antes de ontem, e tava falando assim, você vai comprar um pão, certo? Você vai comprar o pão, aí você vai pegar ele ali na prateleira. Você vai pedir a mulher vai chegar e vai trazer o pão pra você. Mas você já viu o cara que tá fabricando o pão, velho? Pô, o cara tá batendo, o cara tá num forno, velho. Às vezes tá lá desde das 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, tá lá, só. Pra tu pegar só o pão quentinho de 6 horas, tu ainda reclama, cara. Eu tava até tirando onda com o parceiro da gente, Fernando da Silva, né? Que ele veio de Chapecó. Aí eu tava vindo com ele no mesmo carro. Aí eu disse, da Silva, tu saiu do geladinho pra vir pro calor aqui no sertão. Ele, rapaz, ainda tá muito quente, pô. Eu disse, se acostuma que o mínimo é 30. Mas pra gente que ficamos ali, como você mesmo ficou lá em Juazeiro, eu tava ali do lado no Crato, Iguatu, a gente parece que já vivemos com esse clima aí, que lá também mas é que nem assim, aqui onde a gente tá, né? Tô no alojamento aqui é uma área boa, né? E assim, venta bastante aqui, venta muito. Só que aí eu mal fico aqui fora, eu vou lá pro quarto, né? Por causa do ar-condicionado, nada pra ficar aqui fora não. Eu sofri muito também quando eu estava no 1º de maio, em Petrolina. Também. Ali também muito lá. Eu estava em Juazeiro, na verdade, eu estava em Juazeiro, estava do outro lado ali. Eu sofri muito lá também, é muito quente, muito CT lá. Era na serra, muito quente. Eu saía de lá feito louco. Aí depois a galera diz que jogar futebol é fácil. Cara. É vou falar, não precisa fazer o produto final. Ó, tô falando até com o Jean aqui agora, tá? Ele entrou no WhatsApp aqui pra ver se ele dá uma. Entra por aqui. Eu falei com ele agora aqui. Jean, lenda. Aí pena, cara. Quis ser jogador, né, cara? Quando ele conseguiu uma equipe, teve a pandemia, o clube fechou. Isso, professor, foi. Quando ele conseguiu lá onde ele estava ali em Portugal, né, e bateu a pandemia, aí acabou complicando. Mas aí é aquela situação, né, professor? Os planos de Deus, né? Ele tinha o plano de querer jogar tudinho, mas aí Deus direcionou ele para outra situação que possa ser muito melhor para ele, né? Que a gente... que nem eu disse. Tava acompanhando a live aí, quem diria que Jean ia conhecer Luiz Soares? Ninguém diria. Quem diria que Jean ia conhecer Neymar? Cara, é Neymar, cara. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, não, de estar ali cara a cara com ele, não. Né? Quem diria que... Como ele mesmo falou, foi convidado para ir à casa do... Quer dizer, já saiu do âmbito futebolístico para o âmbito pessoal, né, cara? E assim, professor, não conheceu pessoalmente ainda a fera, né, CR7, mas estava ali acompanhando o jogo, o cara estava ali dentro de campo, ali perto dele. Então, assim, é como eu falo, né, são os planos de Deus. A gente tem um plano, mas às vezes não é aquele plano que Deus quer pra gente, e aí direciona a gente para outra situação. No momento a gente reclama, murmura, fica triste, mas aí depois a gente vê que... Né? A gente é humano, a gente não entende. A gente é humano, a gente não entende. E aí depois a gente vê que realmente não era aquilo que era para ser pra gente e acaba trilhando outro caminho, né? E agora a gente fala muito com um público muito jovem, tá, Thiago? Você sabe, sou professor de educação física, trabalho em escolas e assim, tem um público muito jovem que assiste aqui a live, né? E assim, o que é que você deixa para eles, cara? Assim, o que é que você tem para falar com essa garotada? Eu tenho 2 meninos que são muito bons, inclusive um joga no Santos, outro joga no Náutico, estudam lá na Escola Maria do Carmo. Eu tenho um que já joga no Retrô, que é o Alan, que é daqui, desculpa, o Felipe e o Daniel são do Lápis na Mão. E o Alan é daqui do Maria do Carmo. O Alan joga no Retrô, na cadeira sub-13, os outros 2 também. Já está com o início, né? Eles têm um início, tem esse sonho deslumbrante, como toda criança tem de ser atleta profissional. E assim, cara, eu tenho que falar com eles, para falar para eles, cara.
Cara, professor, como eu falei, o futebol ele é um caminho muito difícil, né? É árduo. Então, assim, já estão bem encaminhados, né? Já estão bem encaminhados. Não se deixar levar pelo que eles veem ou pelo que eles escutam, né? Ter sempre a autocobrança, né? A gente primeiro tem que se cobrar, porque futebol é um esporte de alto rendimento. Então, assim, se como eu falo aos meus amigos, a minha mãe, a minha esposa, eu digo, ó, não adianta eu sair do jogo e ir mal no jogo e você chegar para mim e dizer que eu fui bem, não. Porque eu tenho a consciência de que eu não fui bem. Então, é a gente se cobrar, respeitar, né? Respeitar todo mundo que está ali buscando seu espaço, respeitar quem está coordenando ali os mais velhos, né? E seguir, sempre buscar aprimorar nossos pontos fracos, sempre buscar evoluir, porque a gente depende do nosso corpo, a gente depende da nossa mente, então a gente precisa estar bem para poder atuar, treinar bem, jogar bem, porque se a gente tiver com algum problema, alguma coisa, a gente começa a não ter prazer em jogar futebol. E futebol é uma coisa que dá prazer na gente, né? A gente não só joga por causa de dinheiro, não, porque a gente vê muita gente aí com dinheiro, mas poucos são os jogadores que chegam no patamar aí de milhões, de 1.000 por mês, de jogar um Campeonato Brasileiro de Série A, de jogar uma Champions League, uma Libertadores. Então a gente joga assim porque é nosso trabalho e porque também a gente gosta, né? Então, assim, já estão bem encaminhados, né? E só pedir que eles tenham a cabeça no lugar, que a família apoie, que a família ajude, né? E pedir a Papai do Céu que guie eles aí pelos melhores caminhos. Tiago, você falou um ponto aí muito importante, do qual eu sempre digo a eles. Os meninos alguns jogam no meu futsal também, que é a autocrítica, velho. Você tem que ser um cara que quando você chegar, aconteça o que acontecer, vai na frente do espelho, velho. Olhe pra você e faça, poxa, será? Não, às vezes as pessoas dizem, como você falou, se eu fui mal, diga que eu fui mal. Não adianta você chegar aqui e dizer que eu fui bem. Porque você pode estar maquiando alguma coisa para mim. Às vezes, no lugar que você está ajudando, você está terminando, prejudicando a pessoa. Eu acho que o primeiro segmento é a sua autocrítica e depois pedir para as pessoas serem verdadeiras com você. Seja verdadeiro comigo. É isso mesmo. Seja verdadeiro. Acho que a melhor coisa que existe é a verdade. É a verdade, Seja verdadeiro, diga hoje não deu. Hoje você está mais. Tem um próximo. E o futebol é bom porque é quarto domingo. Você não vai bem hoje, mas amanhã tem a oportunidade de dar a volta por cima. De dar a volta por cima. Eu, em uma das minhas lives, eu falei sobre o Gregory. Sobre o Gregory do Botafogo. Porque há 10 dias atrás o cara estava sendo escurachado se o Botafogo perde o título da Libertadores. Pela expulsão logo no começo do jogo. Com menos de 10 segundos ele foi expulso. 10 dias depois o cara tá fazendo o gol do título do brasileiro. Futebol é apaixonante por causa disso, né? É dinâmico, então é você ter cabeça fria. As críticas vão vir. A gente nunca vai agradar a todo mundo, né, professor? Jesus não agradou a todo mundo, quanto mais gente. E às vezes as críticas vêm de quem entende de futebol e de quem não entende. Isso. Às vezes eu sempre digo que às vezes tem várias pessoas que têm diplomas por aí, mas que não entendem por luta nenhuma de futebol. Enquanto você encontra um cara que está ali vendendo seu picolé, um vendedor ali ambulante que está ali, mas ele entende muito mais do que essas pessoas. Verdade. A gente tem que saber ouvir todo mundo e saber realmente, esse cara entende, velho. E saber filtrar, né, professor? Saber filtrar. Filtrar. A gente escuta, respeita a opinião de cada um, mas a gente tem que saber filtrar o que realmente é bom pra gente e o que vai fazer a gente evoluir. Vai fazer vocês crescerem, cara. Tiago, que pena, cara. Tá chegando a hora, velho. Eu falei com o Jean, quando eu falei, Jean, eu digo, Jean, eu ficava aqui a madrugada, mas eu sei que amanhã você tem trabalho. Amanhã você está aí nessa temporada. Muito obrigado por você ter recebido, ter entrado aqui na
na minha casa, cara. Você sabe o carinho enorme que eu tenho por você, não é de agora, é desde a época lá quando a gente se conheceu, pelo caráter, pela pessoa que você é, pelo homem que você é, e eu sei pelo pai que você é também. Eu sei que é difícil, eu sei porque eu passei por isso, tá? Tempo atrás, há 16 anos atrás, com a minha filha mais velha, você tem que sair, deixar sua esposa e sua filha em casa. E, cara, mas elas sabem também que você está fazendo, sabe que é para o melhor para elas. Elas também sabem isso, elas também estão reconhecendo isso. Professor, eu que agradeço aí, né, a oportunidade, né? Mais uma vez, todo o sucesso do mundo para o senhor aí nesse novo projeto, né? Como o senhor falou aí, o senhor é meu amigo e desejo todo o sucesso do mundo para o senhor. E sempre que a gente, agora, né, mais que ninguém, a galera sempre fala, não, é porque, pô, Thiago, tu só vai saber o sentimento de ser pai quando tu tiver o teu, e realmente, tudo que a gente vai fazer agora a gente não mede esforço para fazer, para dar o melhor para o nosso filho, né? Então, assim, é complicado, bate saudade, principalmente agora eu passei quase 2 meses com ele todo dia, né? Eu que levantava de madrugada para dar comida, acordava cedo para ficar um pouco com ele e tal, e assim, saudade bate, mas a gente sabe que é para um bem melhor, e já saindo daqui, quem sabe ele não vai comigo pro próximo clube, né? A meta é essa. Mas é isso aí. E assim, quanto mais a gente for galgando coisas maiores, né, Thiago? Termina até um momento que conseguir levar a família, né, cara? Porque a família é muito importante, né, cara? Somente naqueles, como eu sempre digo, há 2 momentos na vida, tem a derrota e a vitória, e somente naquele momento da derrota ali, quem nos apoia mesmo, quem nos abraça é a nossa família. É isso mesmo. Não tem outro, é a nossa família que sempre dá aquele apoio. Tiago, manda um abraço para todo mundo aí, diga ao presidente aí, ó, que ele está no caminho certo. Logo a gente vai abrir live com os presidentes, tá? Aí sim, aí sim. Mas o primeiro não vai ser assim não, né? Pô, claro. Essa daí eu não perco não, viu? Essa daí eu não perco não. Tem que ser papai. Já falei com ele, mas papai agora só quer saber de muro alto. Aí tá demais, tá demais. Professor, manda um abraço aí pra Júnior também. Junião, cara de extrema importância aí também nessa caminhada aí, viu? Me bati com ele, eu acho que faz uns quase 3 meses aí, me bati com ele lá no shopping, né? Levei meu neném pra passear lá, aí bati com ele lá no shopping. E é um cara que também eu tenho uma admiração, um respeito enorme, né? Sempre que podia estar ajudando ele, ajudar de alguma forma. E manda um abraço aí pra ele, viu? O Pai do Céu continue abençoando ele aí. Viu, professor? Não sei se você lembra. Você lembra dessa camisa. O esportivo. Lembra? Maria do Carmo, meu amor. Maria do Carmo, meu amor. Tem história. Mas, Thiago, prazer mesmo, cara. Vai descansar. Eu sei que amanhã é dia pegada, pré-temporada. Sei o que é isso, que já passei muito por isso aí. Sei como é essa pegação aí, tá? Valeu, manda um abraço pro pessoal aí. E vou estar aqui. Sempre que você puder, passa o link dos jogos aí, que assim que eu puder, eu vou estar acompanhando aqui. Tranquilo, professor. Abração aí, boa noite a todos aí. Valeu, tchau. Valeu, meu amigão. Bom, pessoal, é isso aí. Nosso convidado de hoje, Thiago Recife, zagueirão, amigo, foi meu capitão durante muito tempo e graças a Deus tá seguindo aí na sua caminhada hoje no Nacional de Patos da Paraíba. Gente, foi um prazer enorme falar com vocês de novo. Quinta-feira temos mais uma convidada, dessa vez é Bea, jogadora do Fortaleza, tá? É isso mesmo, vamos falar do futebol feminino quinta-feira. Tá ok, gente? Vamos falar, vocês meninas aí que sonham em ser atletas de futebol, tá? Ela vai falar coisas maravilhosas aqui. Vai falar sobre o futebol feminino. Essa menina tem uma história de vida muito, muito interessante. Foi minha atleta de futsal. Não minha atleta. Ela não foi minha atleta. Na época eu trabalhava com handebol na escola.
tá? E ela jogava futsal e eu tive o prazer de treinar ela por um jogo e eu fui campeão. Né? Eu treinei você por um jogo e fui campeão. Tá, gente? Mas já vou falando para vocês já. Quinta-feira, com Bia, atleta do Fortaleza. Tá ok, gente? Um abraço para todos vocês. Obrigado pela participação e tchau, tchau. Até amanhã.